Olá, eu sou Eduardo Pinheiro, projetista de equipamentos eletrônicos do ED14 Tecnologia, e hoje eu venho apresentar para vocês aqui a finalização do circuito do meu microfone condenser. Na verdade, esse vídeo aqui é uma série, e quem assistiu o vídeo anterior viu que eu falei da parte artesanal dos meus equipamentos. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês a dificuldade que eu tive na parte eletrônica. Vamos lá. Bom, quem estudou e entende um pouquinho de eletrônica sabe que primeiro a gente tem que estudar os componentes, tipo os resistores, capacitores e por aí vai. E um dos primeiros circuitos que a gente monta assim para ser funcional são os pré-amplificadores ou os amplificadores. Então, o meu circuito baseia-se num pré-amplificador transistorizado. Então, aqui tem um transistor, vou focar aqui, ó. Esse aqui é um transistor, é o cérebro, é esse aqui que foi desenvolvido para substituir a válvula. E isso faz com que o equipamento gaste menos energia e fique pequenininho e não esquente, tá? Quem entende um pouco de eletrônica já sabe que quando a gente utiliza um transistor, né, muito simples para fazer circuitos eletrônicos, ele oferece muito ruído e muitas das vezes baixa qualidade. Eu consegui exatamente utilizar esses transistores de baixa qualidade, né, e peças simples de uma loja de eletrônica e consegui um circuito sem praticamente nenhum ruído e com uma qualidade sonora como se fosse um microfone, sei lá, muito caro. Não vou falar preço aqui porque às vezes começa o questionamento. Vantagem desse circuito porque ele pode utilizar em qualquer tipo de microfone, de repente com alguma modificação ou outra muito simples, tá? Porque os microfones são aqueles direcionais, que é chamado hipercardioide. Ele só vai pegar as fontes sonoras que estão exatamente na frente dele. Os cardioides, porque ele vai pegar o que está na frente e um pouquinho do lado. Você vai ter agora o figura 8, porque ele vai pegar atrás e na frente do microfone. E você tem um omni, que ele vai pegar 360 graus, ele vai pegar sons de todos os lados. O interessante é que esse meu circuito eu consigo fabricar qualquer um desses tipos de microfone. E detalhe, geralmente o microfone condenser só utiliza a cápsula de eletreto, né? Então, esse meu microfone, tanto ele pode utilizar a cápsula de eletreto, como pode utilizar a cápsula de microfone dinâmico, aquele que não precisa de corrente elétrica para funcionar. Ou você pode utilizar no mesmo microfone as duas cápsulas funcionando ao mesmo tempo. Qual é a vantagem dessas coisas? Para você entender a vantagem das cápsulas de eletreto ou dinâmica, a gente vai falar de timbre. Então, por exemplo, um cavaquinho tem um timbre diferente de outro cavaquinho. Então você vai comprar um cavaquinho de uma marca, ele tem um timbre. Se você compra um cavaquinho de outra marca, ele vai ter outro timbre. O sax também é assim, você compra de uma marca, ele vai ter um timbre, tu vai comprar de outra marca, ele vai ter outro timbre. Por isso que muitas das vezes a própria marca tem linhas diferentes. Quem não tem um ouvido apurado e não entende nada de timbre, para ele é tudo a mesma coisa, né? Mas muitas das vezes, para quem aprecia um som mais refinado, né, ou tem um ouvido mais apurado, ele vai perceber sim a diferença de uma guitarra para outra, de um violão para o outro e assim vai. A vantagem de você utilizar cápsulas diferentes é porque para a mesma voz, dependendo do tipo de música que a pessoa vai cantar, o timbre captado é melhor com um microfone que com o outro. Por exemplo, se o cara canta gritando, eu vou mudar o tipo de microfone, aquele que aguenta muito mais pressão sonora. Ou às vezes o sujeito canta no intervalo da música muito forte e na estrofe ele canta muito suave. Geralmente eu boto dois microfones captando, porque na hora que eu vou editar, na estrofe eu utilizo, que ele cantou mais suave, a captação do microfone condenser, e na estrofe, no coro, eu vou utilizar a captação do microfone que é mais rígido, que aguenta som mais forte. Na verdade, muitas das vezes a gente capta com esses dois microfones, na hora da mixagem, acaba a gente utilizando os dois sons ao mesmo tempo, que a gente acha que o timbre fica muito bonito. Então o meu microfone, ele já pode fazer isso. Dentro dele, ele pode captar os dois timbres de eletreto ou dinâmico ou só eletreto.
Isso é muito interessante, porque eu, por exemplo, não encontrei ainda, não ouvi falar de um microfone que trabalhe com essas duas cápsulas dentro do mesmo circuito. Dada algumas referências, o porquê do circuito, por que ser condenser, por que utilizar cápsulas dinâmicas e de eletreto, vou falar um pouquinho agora da dificuldade do circuito propriamente dito, né? Porque agora você vai entender bem. Então, olha só, essa aqui é uma cápsula dinâmica e essa aqui é uma cápsula de eletreto tirado de microfone de celular, normal. Então, eu estou utilizando aqui uma cápsula de celular. Não necessariamente eu utilizei uma cápsula que você compra na loja eletrônica, geralmente elas são grandes, eu nem gosto muito disso, tá? Mas você pode, de repente, o cliente chega aqui, Eduardo, eu gostei mais do timbre dessa cápsula aqui que a gente compra na loja eletrônica. A gente vai utilizar, né? É tudo uma questão de teste. Você vai colocar milhões de cápsulas, vai comprar aí, de repente, um microfone de eletreto de um microfone de celular Xing Ling, e vai dar o timbre que você quer. Então não é melhor nem pior, é o timbre que você está buscando, tá? Que não é só para voz, você pode estar fazendo isso para captar um sax, uma caixa de bateria, captar o som ambiente de uma sala. Então eu posso fabricar um microfone para você exclusivo para aquilo, que ele vai captar melhor. Você não vai ter muita dificuldade de ficar mixando, equalizando na sua mesa de som. Plugou, ele já vai dar um som já maravilhoso, vai fazer pequenos ajustes. Então, quando eu montei esse circuito, a primeira versão dele, eu tive dificuldade com ruídos, obviamente, porque esse transistor aqui, ele carrega muito ruído. Então, eu consegui tirar os ruídos mais agudos, tipo zzz, eu tirei. Só que eu fiquei com um zumbido. Então você tem de um ruído, tem um estalo, tá. Você tem o zumbido, zum, e o chiado, tudo que tem nessa classe. Ou você pode ter os três juntos, zum, tá. Ok? Então ficaria assim, ó, que eu tenho um grave e o chiado é agudo. Então eu fiquei aqui com o então já era, né? O que eu fiz? Essa peça aqui, ó, ela funcionou como um filtro. Essa aqui, esse capacitor. Então o que aconteceu? Só que ele mudou o tipo de zumbido. Antes era aí ficou ele ficou mais médio. Então não adiantou nada, né? Então, e aqui você tem 3 vias, né? Como mostrei para vocês aqui, ele trabalha balanceado, então são 3 vias, aqui sai 3 vias. Positivo, negativo e terra. Então o branco aqui é o negativo, o terra, e aqui temos o positivo. O que aconteceu? Quando eu liguei, pode ver que ele está desligado agora nesse momento. Quando eu liguei o aterramento para puxar a informação da minha cápsula, ele fazia o e a partir de um determinado momento eu peguei e desliguei o filtro. Quando eu desliguei o filtro, pasme, com o terra desligado, praticamente desapareceu o zumbido. Mas aí o que aconteceu? Eu perdi potência. A captação ficou muito fraquinha. Falei, gente, resolvi o problema do ruído e agora eu fiquei com um problema de potência. Então o que acontecia? Eu tinha que aumentar o ganho na mesa. Quando aumentar o ganho na mesa, você sabe que eu começo a captar ruídos. Então eu tive que resolver esse problema. E aí, o que aconteceu? Eu descobri o seguinte: esse sujeitinho que está aqui, esse capacitor aqui, é um capacitor responsável por pegar o negativo e aterrar e fazer com que o desaparecesse. Só que a amperagem estava muito alta. Então o que eu fiz? Coloquei um resistorzinho aqui para poder filtrar a amperagem. Por quê? A amperagem estava alta, a voltagem estava boa, mas a amperagem estava muito alta. Então eu peguei aqui, ó, clique, liguei esse sujeito aqui. Ele manteve praticamente a voltagem e reduziu a amperagem. Adivinha? O zumbido desapareceu na hora. Ou seja, eu estava com filtro demais. Mas aí, esse meu filtro aqui não foi jogado fora. Esse cara que começou a filtrar
não precisava mais desse, e esse cara aqui teve uma outra função que eu vou falar daqui a pouco. Sendo que eu comecei a ter um problema. O som, de fato, positivo, ele entra aqui para mandar para o meu transistor. E o que começou a acontecer aqui? Aconteceu que esse meu capacitor começou a estufar. Ou seja, a amperagem nele também estava alta. O que eu resolvi aqui, tive problema aqui. Então fui aqui e coloquei esse resistor aqui, que ele reduziu a amperagem também. E aí esse meu capacitor parou de estufar. E aí, ó, eu tive esse aqui, ó, que pode ver que ele está um pouquinho para cima, tá vendo ali, estufado? Eu colocando aqui, você não deveria ver essa parte metálica aqui. Coisa que você... Esse aqui também estufou depois, ó, você consegue ver um pouquinho a parte metálica dele. Se eu botar isso aqui em pé, ó, você não consegue ver a parte metálica dele, tá vendo? Porque esse aqui estufou, ok? Então, aí eu fui colocando outros capacitores. Também esse aqui estufou, como você pode ver aqui a parte metálica. E aí eu fiz um outro teste, né? Veja, esse capacitor aqui, ele é de 1000 microfarads, muito forte. E aí eu descobri o seguinte, que eu colocando esse resistor, eu poderia trocar esse capacitor aqui para 10 microfarads. Gente, eu saí de 1000 microfarads para 10. Então eu diminuí o tamanho da peça. Só porque eu botei um resistor aqui. Show de bola! E aí eu descobri o seguinte, eu peguei. Então esse aqui são 220 microfarads. Então o que eu fiz? Reduzi tirei 120 farads e coloquei esse capacitor aqui bem menor aqui. E coloquei com a resistência. O que me aconteceu? Funcionou super bem. Então, no final das contas, eu ajustei, como você pode ver aqui ainda, todo o meu circuito ainda está aqui com a adaptação. Então, esse capacitor não está funcionando mais e nem esse aqui. Esses dois aqui estão substituindo. Esse está substituindo esse e esse está substituindo esse. Que eu fiz o teste. Funcionou bem. E agora vocês vão acompanhar a montagem e a substituição e a montagem desse microfone aqui. E vocês vão ver daqui a pouco ele funcionando. Ok? Nessa versão aqui não vai ser a MC001. A MC001 só vai ter o eletreto. Microfone de eletreto, que é esse aqui. Pequenininho. Tá? Mas o que vocês vão ouvir no final, né, que eu vou demonstrar funcionando só o eletreto, só a dinâmica e depois eletreto com dinâmica, na verdade, vocês vão ver tudo funcionando. Mas o MC001, ele só vai ter captação de eletreto. O MC002, ele vai ser apenas dinâmico. E o MC003 vai ser o dinâmico com o eletreto. Ok? Então, dependendo, o ideal é que você, futuramente, querendo encomendar o meu microfone, que você tenha os 3 modelos, tá? Porque cada um trata-se de um timbre. Então, vamos lá agora para você acompanhar a montagem da placa do meu microfone condense e no outro vídeo ele funcionando. Você vai ver as gravações. Inclusive, vou levar isso aqui para outros estúdios dos meus alunos que estudaram música comigo, que estudaram produção comigo, e vocês vão ver funcionando em outros estúdios, além daqui. Mas vocês vão se surpreender com a qualidade, ok? Vamos lá.